Tem uma história que me acompanha desde 2022. E que essa história ela passa na minha cabeça várias vezes. E toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu pensava, eu falava, eu preciso contar essa história. Na verdade, eu precisava de alguém que desenha ou que faz um vídeo para poder contar essa história em forma de vídeo. Porque é uma história que eu acho que vai clarificar a mente de muitas pessoas. Eu gostaria que vocês imaginassem agora uma cidade onde todas as pessoas estão na sua casinha, elas abrem a janela e elas ficam o tempo todo olhando para fora da janela. E elas olham para a casa dos outros, fala com os vizinhos, tá sempre com a cabeça para fora da janela, olhando para fora. E elas sempre estão ocupadas, olhando o movimento lá de fora. E sempre fazendo barulho, sempre conversando um com o outro e sempre totalmente com a mente dela voltada para fora da sua casinha. É uma cidade, tá? Imagine eu estou agora andando por uma rua e estou vendo todo mundo com a cabeça fora da sua casinha, olhando simplesmente para fora. Chega um certo horário, todo mundo corre para dentro da sua casa de medo. E elas têm medo porque em uma certa hora do dia aparecem uns monstros. E esses monstros, quando elas fecham a janela, eles começam a bater na janela, começam a bater na porta. Se encontra uma frestinha, coloca a cabeça lá dentro e assusta as pessoas. Chega esses monstros, chega uma hora lá do dia que todo mundo precisa se esconder. É uma cidade onde todo mundo se esconde no mesmo horário. E esses monstros passeiam pelas ruas dessa cidade. E todo mundo fica com medo. E eles se escondem. Eles se escondem desses monstros que estão lá fora, que vêm atazanar a vida deles. Aí eles ficam ali dentro de casa, não saem, não se mexem, com medo daquele monstro, até esperando o dia amanhecer para que eles possam abrir a janela de novo, colocar a cabeça para fora da sua casinha e novamente falar com as pessoas e olhar para fora, e só o movimento de fora. Até que um dia, nesse mesmo horário, quando todo mundo se escondeu, os monstros começaram a andar pela rua e uma menininha, uma criança de 5 anos, começou a passear por essa rua. E ela cantava. Era a primeira vez que ela estava passando por ali. Simplesmente apareceu uma criancinha de 5 anos, toda feliz, cantando, com uma florzinha na mão, brincando com a florzinha e soprando. E ela viu aqueles monstros. Eram grandes, peludos, tinham uma cara enorme, né? E eles eram engraçados para ela. E ela chegava perto daqueles monstros, ela morria de rir, ela nunca tinha visto algo igual. Mas como ela estava andando pela primeira vez ali na rua, ela não sabia quem eles eram. E ela chegou perto deles, colocou a mão em um, e ela começou a rir, e começou a pular de alegria, porque para ela estava encontrando um urso muito grande. E ela começou a pegar no urso e começou a chacoalhar o pelo daquele urso, aquele monstro, na verdade, que não era o urso, olhava para ela e ficava pensando, por que essa menina está agindo de forma diferente? Por que ela não tem medo de mim? Por que ela também não se esconde na casa? E aquela menina começou a dar gargalhada. E aquela gargalhada entrou no peito daquele monstro de uma forma mágica, que começou a fazer com que aquele monstro sentisse uma energia diferente que ele nunca sentiu. Ele não sentiu naquela hora a vontade de assustar, a vontade de sair correndo e bater na porta das pessoas. Na verdade, ele sentiu uma magia dentro de si, algo que fez ele sentir um amor, uma alegria. E aquela menininha pulando com os olhos brilhando, é um urso, eu ganhei um urso. E pegava na mão dele, saía correndo, queria puxar ele, e aquele monstro achava tudo aquilo muito estranho. Mas ele se contagiou pela gargalhada daquela menininha, pelo amor daquela menininha, pelos olhos dela brilhando, olhando para ele. Ela não sabia o que era monstro. Uma criança. Ela não sabia ainda o que era se distrair com o medo, com a rejeição, com a comparação. Ela não sabia de nada disso. Ela foi com a pureza do seu coração em um lugar onde ela nunca esteve. E para ela tudo aquilo era muito bonito. Ela só via aquele bicho enorme, peludo na frente dela, onde ela sentia muita alegria. E de repente, aquele monstro que
não era, na verdade, um monstro, mas ele simplesmente brincava com as energias das pessoas que tinham medo. Medo porque toda vez que chegava uma certa hora do dia, algo incomodava elas, elas tinham que entrar para casa. E toda vez que elas entravam para casa e fechavam a porta, elas ficavam com medo. O medo não estava lá fora. O medo estava dentro da casa delas. E aquela criancinha toda pura, brincando e saltitando, conseguiu olhar um cenário com outro olhar. O olhar de uma criança pura, que só quer brincar, que só quer se divertir, que não se distrai com as coisas que mostram lá fora, que não tem tempo ainda de ficar se comparando com outras crianças, de ficar na competição com outras pessoas. Ela só quer brincar. Ela só precisa de um cenário alegre e divertido, sem regras, sem nada de negativo. Então aqueles monstros que na verdade atazanavam aquela cidade, mas por que eles estavam lá? Porque eles se divertiam com a energia medrosa das pessoas. Eles não queriam sair de lá. Era muito divertido se alimentar de todo aquele medo. Eles ficavam cada vez mais fortes quando as pessoas se escondiam. Aí que eles faziam mais barulho ainda. Mas aquela menininha não tinha medo deles. Aquela menininha era o puro amor que contagiou, porque o amor é forte. Nada consegue abalar a força do amor e da alegria. Nada. E aquela magia entrou no coração daquele monstro e ele soltou um sorriso. E a partir daquele momento, as pessoas começaram a olhar para fora e se assustaram. Aonde estava o monstro? O monstro, na verdade, estava dentro delas.